Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2014. Nós estamos juntos há 731 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 5 e 6 do livro do profeta Ezequiel. Nos vídeos anteriores a gente levou bastante tempo para explicar a você todo o contexto da situação de Ezequiel na terra da Babilônia, levado na segunda remessa de cativos em 597, junto com o rei Joaquim, ele vendo a glória de Deus na sua visão que o credencia como profeta, ele comissionado a ser a voz de Deus no meio de um povo que vai endurecer a sua testa contra uma nação rebelde, ele inclusive recebendo a ordem de Deus para manifestar a voz de Deus ao povo também através de atos simbólicos, em particular com a construção de uma maquete diante da qual ele vai ficar deitado em apenas um dos lados do corpo por um período específico de dias, vai comer comida racionada, beber água racionada, vai mostrar o destino dos cativos através do seu próprio cabelo que será rapado como um sinal de vergonha. E o que nós temos hoje nos capítulos 5 e 6 é entendido em função de tudo aquilo que você já acompanhou conosco nos dois vídeos anteriores. É a explicação de tudo isso como algo que Deus faz para mostrar a sua justiça, pois Deus não pode tolerar que o seu povo profane desta maneira o seu santuário, o seu nome, a sua santidade, e também para mostrar em tudo isso que Ele é o único Deus verdadeiro, e que os ídolos que foram cultuados pelo povo de Israel, pelo povo de Judá, na verdade não passam de falsos deuses. Deus, o Deus que se manifestou a Ezequiel naquela visão gloriosa de abertura do livro, é o único soberano, é o único Deus existente em todo o universo. Se é assim, você vai entender os versos que eu destaco aqui e a importância deles, que resumem bem a mensagem dos capítulos 5 e 6. Verso 7 do capítulo 5. Vocês são mais rebeldes do que as nações que estão ao redor de vocês. Vocês não têm andado nos meus estatutos, não cumprem meus juízos, e nem procederam segundo o direito das nações que estão ao redor de vocês. Ou seja, Israel, o povo de Deus, Judá em particular, se tornou pior do que todo mundo em volta. Por isso, diz o verso 8, Deus mesmo está contra o seu povo e vai executar juízo contra o seu povo à vista de todas as nações. É o sinal que Ezequiel proclamou com a sua maquete de Jerusalém. Fala-se aqui no verso 9, no verso 10, que durante o cerco os pais devorarão os seus filhos, coisas que a gente já viu como maldições da aliança lá em Deuteronômio 28 e já viu que de fato aconteceram lá em Lamentações capítulo 2. E isso por quê? Porque eles profanaram o santuário de Deus, verso 11, com coisas detestáveis. A ideia de terem profanado o santuário é um reforço à nossa interpretação lá do verso 5 do capítulo 4, de que os 390 anos se referem especificamente ao tempo em que o templo esteve de pé e foi profanado. Você pode acompanhar mais detalhes sobre isso no vídeo de ontem. Na sequência, vem a profecia sobre o destino do povo. Uma terça parte vai morrer de peste, uma terça parte vai cair de espada e outra terça parte será espalhada. Como foi dito a respeito do cabelo do profeta lá no início do capítulo 5, que já comentamos no vídeo de ontem. Fala-se também no verso 16 sobre fome, que Deus tiraria o sustento de pão, como foi o caso da comida racionada de Ezequiel. É a explicação do sinal que nós já demos a você no vídeo de ontem. E em tudo isso, é importante que fique muito claro que Deus está chamando os montes como testemunhas. Já que ele aplica as maldições da aliança, as testemunhas da aliança são chamadas. Você deve se lembrar disso lá no nosso estudo de Deuteronômio, e se você não nos acompanhava nessa época, eu vou só falar isso de passagem. Nós hoje chamamos testemunhas humanas porque nos parece muito mais sensato que uma pessoa capaz de falar, diga, eu estive lá, eu vi, eu assinei, eu concordei com isso. Mas no pensamento hebraico é muito ruim que uma pessoa seja testemunha, porque ela morre e ela não fica lá para testemunhar por mais tempo. Já a montanha, o céu, a terra, são testemunhas que viram o que aconteceu e estarão sempre por ali. Então no pensamento hebraico, as montanhas, o céu e a terra são testemunhas do que Deus combinou com o seu povo, mas seu povo não cumpriu. Por isso Ezequiel é chamado como filho do homem, como um ser humano que anuncia a glória do Deus Todo-Poderoso,
para falar com os montes de Israel que Deus mesmo vai trazer a espada sobre o seu povo, conforme os montes já tinham testemunhado por ocasião do estabelecimento da aliança. Assim, o povo ficaria humilhado na frente dos seus ídolos. Os seus ídolos ficariam incapazes de livrar Judá das mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança. Por isso o verso 3 diz: eu mesmo trarei a espada sobre vós e vou destruir os altares idólatras de vocês. O resumo da ópera está no verso 10. Saberão que eu sou o Senhor, e não disse inutilmente que lhes faria este mal. Ou seja, a manifestação do juízo de Deus é para purificar o povo da idolatria. Ela cumpre as maldições da aliança, atesta a justiça de Deus, tendo os montes como testemunha, e realiza então obra tal que os idólatras são envergonhados, os ídolos são desacreditados, mas Deus é defendido em sua glória, sua majestade, sua justiça, seu cumprimento da aliança. O verso 13 diz muito bem isso outra vez. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares. Por quê? Quem foi atrás dos ídolos obteve um caminho de morte. O verso 14 termina o capítulo dizendo: saberão que eu sou o Senhor. Todas as sentenças de Deus aqui são plenamente justificadas. Os montes podem defender isso, podem testemunhar isso. É Deus aplicando a sua aliança, porque o seu povo correu atrás de ídolos, algo que era expressamente proibido na aliança de Deuteronômio, nos mandamentos dados ao povo de Israel no Monte Sinai. E agora, através de fome, através de cerco, através de comida racionada, através de um povo dividido em 3 partes para morrer de fome, para morrer na espada, para ser espalhado, Deus executa a sua sentença. Mais uma vez, proclamação de julgamento sobre o povo de Deus, em harmonia com aquilo que a gente já viu no ato simbólico do dia dos capítulos 3, do capítulo 4 em particular, né? Ontem lemos os capítulos 3 e 4. A mensagem, portanto, não oferece maior dificuldade de compreensão e nós vamos podendo explicá-la agora em menos tempo, porque você já nos acompanhou nos vídeos anteriores. Por hoje, então, é só. Bom estudo para você, boa leitura. Amanhã a gente prossegue por aqui, se Deus quiser. Até lá.